Bora para mais uma aula e essa aula vai ser dessa análise aqui. Essa vela de venda, se a gente olhar para trás, a gente tem que encontrar a primeira vela do movimento vendedor. A gente olha aqui para trás e a gente encontrou essa vela aqui. Ela é a nossa primeira vela do movimento vendedor. Primeira vela do movimento da venda. Se ela conseguiu romper para baixo a nossa marcação, aonde vai ficar a nossa marcação? Sempre vai ser na abertura. Na vela vermelha vai ser na parte de cima, então a gente pode fazer essa marcação e jogar lá na frente. A gente tem essa vela aqui. Qual é a informação que a gente tem? Que essa vela conseguiu romper para baixo a nossa marcação. É o nosso domínio de venda. Ela tem força vendedora. Conexão com a venda. E o que seria a conexão? Seria a força de venda. Se o mercado consegue romper o corpo para baixo, o corpo dessa vela consegue romper a abertura, ela tem força de venda. E o que a gente tem que esperar mais? A próxima vela. A próxima vela tem que fazer o quê? Confirmação. Tem que confirmar de cor oposta. No caso, como rompeu vermelha, tem que confirmar verde. Confirmou abaixo da marcação. Isso é muito importante. Tem que confirmar abaixo. Se ela rompe aqui, ó, a marcação, já começa a ficar ruim. A gente já tem outro ponto de entrada. Mas vamos falar aqui, ó. Se ela conseguiu ficar abaixo, não precisa travar. Se ela conseguiu ficar abaixo aqui, ó, a gente já pode pegar na superação. Mas, ó, como fez aqui um travamento, por que travamento? Que travou o corpo dessa vela verde, conseguiu travar na nossa linha, que é o domínio da venda. Se ela conseguiu travar no domínio da venda, a gente tem uma informação muito boa de jogar essa venda, porque travamento é muito bom para a gente pegar uma reversão. Travamento. A gente tem tudo isso de leitura para venda atual. O que mais que a gente tem? Essa vela, o pavio dessa vela perante o pavio da vela anterior, a gente tem uma pressão de baixa. Por que pressão de baixa? Me explica aí, Will. Se a gente marcar o pavio da vela anterior para frente, o pavio dessa vela foi maior. E por que aí é uma pressão de baixa? Deixa eu explicar aqui certinho. Por que é uma pressão de baixa? Nessa vela, na verdade, toda a vela verde, o pavio dela vai ter presença dos vendedores. O pavio dela tem presença dos vendedores. E toda vela vermelha, o pavio dela vai ter presença dos compradores. E agora me diz aí, qual pavio aqui foi maior? Da presença da venda ou da presença da compra? Vamos marcar uma linha. Vamos marcar uma linha para descobrir qual que é o maior. Se fosse um pouquinho maior, já valeria. Mas também se fosse aqui, maiorzão, também já valeria. Mas qual que é o maior? A pressão da venda ou a pressão da compra? É claro que é a pressão da venda. Então é por isso que é a pressão vendedora. A gente pode pegar a operação de venda mais tranquilo, porque o mercado já faz uma pressão de venda a nosso favor. Ó, pressão de venda, a gente pode anotar aqui como uma confluência a mais para a nossa análise. Ó, pressão de venda. O que a gente tem de confluência boa para nossa análise? Conexão com a força vendedora, que é o principal, tem que ter força. Se a gente quer fazer nossa entrada e o mercado não tem força de mercado, não adianta pegar sua análise, porque ele pode muito bem reverter. Força de venda, então o mercado pode sim ter uma leitura de venda. A próxima, a gente esperou travar no nosso domínio da venda, que é dessa primeira vela do movimento vendedor, que é a primeira vela aqui. Ela conseguiu travar, a gente já sabe que travamento é muito importante para a nossa operação, para o nosso operacional. Sempre quando travar, vai ser muito mais forte do que ela só conseguir ficar abaixo. Como travou, a gente tem uma análise muito forte para a venda, fez a pressão de baixa aqui, uma leitura muito mais forte também. A gente pode pegar essa operação de venda tranquilamente. Mas vamos ver todo o contexto do gráfico. Quais são os próximos níveis? São o topo e fundo, que seria cada reversão do gráfico. Aqui tem uma vela vermelha e aqui uma vela verde. É um fundo. A gente pode marcar o corpo, o pavio e esse pavio. Se essas duas velas, alguma delas já conseguiu tocar com o pavio, ela já deu alvo em topo e fundo. Ela já deu alvo nesse fundo. Mas como sobrou esse espaço, ela poderia descer essa vela de venda. Mas também tem que ficar atento com o quê? Atento com o próximo nível da venda. Qual que seria o próximo nível? Se a gente tem essa primeira vela do movimento da venda e essa vela aqui de venda consegue romper para baixo e ela tem força vendedora, a gente tem que ficar atento com esse pavio aqui. Por que ficar atento com esse pavio? Porque se aqui no gráfico tiver alguma primeira vela de venda e ela estiver tocando, já vai ser ruim para a gente. Ó, a gente tem essa primeira vela do movimento da venda.
pode ser ou no pavio ou no corpo. Se estiver tocando, pode ser rompendo aqui também. Mas se estiver tocando em alguma parte do pavio ou do corpo, a gente já pode cancelar a nossa análise, porque ela já deu alvo no próximo nível. Qual que seria o nosso próximo nível também, ó? Seria essa vela, que é a nossa primeira vela do movimento da venda. A gente marca o corpo e o pavio, e a gente viu que ela já conseguiu tocar aqui também. Ó, o pavio ou o corpo, tanto faz, já conseguiu tocar no pavio ou no corpo da primeira vela de venda. Então, ó, o mercado tá fazendo uma estrutura de alta, tá fazendo essa correção, ó. Conseguiu fazer impulsão, correção, impulsão, correção, impulsão, correção, para fazer outra pernada de impulsão. Então tem que tomar muito cuidado com essa informação. Se o mercado já consegue tocar no seu próximo nível, a gente tem o quê? Primeira vela da venda, primeira vela da venda e primeira vela da venda. Vamos anotar aqui, ó. Vela do movimento vendedor. A gente tem essas três velas, que é a primeira vela do movimento da venda. A gente pode marcar uma linha nas três, que é a linha de domínio. A linha aqui, a linha aqui e a linha aqui. A gente sabe que o domínio, se ela conseguir romper com o corpo, se alguma vela da venda conseguir romper para baixo a nossa marcação, que é essas três linhas, se ela romper algumas delas, ó, se ela conseguir romper com o corpo, no caso que aconteceu aqui, ó, essa vela conseguiu romper com o corpo dessa vela, que é a parte da abertura, que é a parte que é o domínio dessa vela. O domínio aqui é da venda, o domínio aqui é da venda, e o domínio dessa vela aqui é da venda. É sempre no corpo, na abertura. O corpo dessa vela conseguiu romper a nossa marcação, que é o corpo, que é o domínio da venda, ela tem força vendedora. Porém, se ela consegue tocar o pavio, essa vela que rompeu, ela tem força vendedora, só que ela já toca no pavio, o pavio ou o corpo consegue retrair ou no pavio ou no corpo ou no pavio, aqui também, ela já consegue dar alvo no seu próximo nível. Então, mesmo se o mercado tem força de venda, porque ela já conseguiu fazer conexão, só que na mesma vela, a gente olha o pavio e ela já conseguiu rejeitar, ela já tocou no próximo nível, o que seria o próximo nível? Seria a próxima vela de venda. Se ela já tocou na próxima vela de venda, que seria a nossa primeira vela de venda, ela já deu alvo no próximo nível e, como eu disse, ela está fazendo estrutura de mercado. Ó. O mercado ele tende a subir em vez de pagar na nossa vela vermelha. E também porque ficou ruim? Porque essa vela, o pavio dessa vela não conseguiu rejeitar nenhuma vela de compra, nenhuma a primeira vela de compra. Vamos supor que essa vela aqui, ó, deixou um pavio aqui e ela fosse a primeira vela do movimento da venda. Primeira vela do movimento vendedor. Vendedor. Aqui, ó, a gente tem força de venda, porque essa daqui é a primeira vela do movimento da venda. Vendedor. E aqui no caso é movimento comprador, falei errado. Interessante sempre fazer isso, ó. Comprador. Ter força de venda, mas ao mesmo tempo ela ter fraqueza na compra. Por que é interessante isso aqui? Porque é como se fosse um cabo de guerra. É como se fosse a gente tem força atual de venda e ao mesmo tempo a próxima vela conseguiu confirmar abaixo da marcação, fazendo um travamento, que é muito importante. E esse pavio ele já conseguir tocar nessa primeira vela do movimento comprador. Pode ser no pavio ou pode ser no corpo. Se o corpo dessa vela não conseguiu romper o corpo dessa vela, o corpo dessa vela está posicionado o domínio comprador. Se o corpo dessa vela consegue romper com o corpo, ela tem força de compra, tem força de venda, só que a próxima vela já devolveu um rompimento, fazendo aqui esse falso rompimento. Se ela conseguir romper com o corpo a abertura dessa vela, ela tem domínio de compra, porque ela já fez aqui, ó, o rompimento para cima. Mas se ela consegue deixar um pavio, fazendo uma retração ou no corpo ou no pavio, quer dizer que ela rejeitou essa primeira vela do movimento da compra. Ela conseguiu, o pavio dessa vela conseguiu retrair, conseguiu rejeitar. A gente tem uma operação de força de mercado, uma operação força na venda, confirmação que ela conseguiu ficar abaixo do nosso domínio da venda e o pavio conseguiu rejeitar a vela do movimento da compra. Então não tem força de compra, fez uma pressão de baixa, a gente poderia pegar essa operação muito mais tranquilo. Mas como eu falei, se ela já tocou no próximo nível de venda, ela já tocou aqui ou já tocou aqui, vai ficar muito ruim a sua operação. Tem que ficar atento com todo o cenário.
tem que ficar atento com toda a história que o gráfico conta pra gente. Bora pra próxima aula. Se você quiser entrar no meu curso, só me chamar no WhatsApp. Então bora pra próxima aula.